professor, que conhece as crianças diretamente, ele precisa estar ciente que a turma dele vai passar por uma mudança no ano seguinte. E aí ele, sem dúvida, é muito importante porque ele conhece as crianças. Ele vai poder ajudar nessa composição de novas turmas. A equipe gestora também é fundamental, porque conversa com o professor para pensar como vai ser essa divisão e como ela vai estar organizada, quais são os critérios que a escola vai utilizar para organizar as novas turmas. À equipe gestora e aos professores também cabe, como parte do processo da divisão da sala, pensar duas coisas. Como vai ser a nossa comunicação com as famílias? Quando a gente vai avisar essas famílias que essa sala vai passar por um novo agrupamento e a gente vai dividir e vai usar quais critérios? Com as crianças, qual a idade delas? A gente vai contar para elas que esse processo vai acontecer quando, por quê, em que medida eles vão tomar parte desse processo. A escola precisa saber que a responsabilidade da divisão das turmas compete a ela, a equipe gestora, o professor, porque a escola domina um conjunto de variáveis do ponto de vista do acompanhamento pedagógico, da construção de um conhecimento sobre como esse grupo funciona, das questões relacionadas à continuidade das aprendizagens ano a ano, que é de responsabilidade e competência da escola. Acho que sempre a conversa direta é a mais interessante. Acho que tem um nível de comunicação antecipatório, que é a escola, a equipe gestora, escrever, comunicar em reunião presencial ou colocar num cartaz fora do seu espaço onde os pais normalmente vão buscar, ou mandar numa circular e por escrito que aquela turma vai passar por um processo de mudança, que esse processo está sendo cuidado pelo professor e pelo orientador, coordenador direto daquele grupo, e que os critérios que estão sendo utilizados para essa divisão são esses. O nível de aprendizado dos alunos ele é um critério bastante importante, porque você precisa considerar que uma sala heterogênea é um princípio de trabalho importante. E para isso, o professor é aquele que conhece e domina o quão estão seus alunos naquele ano escolar em relação aos objetivos de aprendizado esperados para aquele período de trabalho, como as crianças estão. E olhando isso de uma maneira bastante completa, olhar para uma divisão que esses estilos de aprendizagem, o nível de conhecimento que os alunos guardam naquele ano esteja equilibrado na divisão do ano seguinte. Então, a ideia de amizade muda conforme mudam as crianças. Quanto menores elas são, vou falar um pouco de crianças de educação infantil e início de fundamental. A amizade passa muito pela identidade de que eu estou brincando de uma mesma coisa naquele mesmo momento. Essa ideia de amizade não infantil, ela é mais etérea, ela é mais mutante, tem uma circunstância, enfim. Muitas vezes as famílias acreditam um peso de amizade para crianças pequenas como se fosse a amizade da adolescência, quando não é. Quando eles são mais velhos, eles passam a ter relações de amizade mais permanentes, não tão perenes. Essa permanência, ela começa a sair da escola. A escola precisa começar um trabalho com os alunos, isso eu estou falando ao redor dos 9, 10, 11, 12 anos, de que essa amizade já se constitui independente da escola. Então, eventualmente, eles ficam na mesma sala, mas eventualmente não. Toda divisão de sala precisa ser uma boa oportunidade para a escola pensar novamente o clima de aula. O que a gente tem que olhar é que determinadas duplas ou trios de crianças, quando está há muito tempo junto, já cristalizou uma maneira de funcionar. E muitas vezes, quando você vai dividir a sala, cria-se uma excelente oportunidade de quebrar uma maneira de funcionar. Escola e o professor conhecendo o seu grupo, olhando como ele está a composição, sem dúvida tem ali dentro do grupo crianças que estão refazendo a série e tem uma distorção em relação a isso. Tem que, mais uma vez, olhar do ponto de vista do que pode ser melhor para aquele indivíduo e no contexto da formação de novos grupos.
Evidentemente, se você tem um conjunto, no seu grupo tem um conjunto representativo de crianças que têm uma idade séria e distorcida, e você vai receber novos alunos, você precisa conhecer quem são esses alunos que estão chegando, minimamente, que é como está o processo escolar dessas crianças. E nessa reorganização dos grupos, contemplar um certo equilíbrio nessas séries, para que haja ali, novamente, não fique uma sala onde está todo mundo muito mais velho, por exemplo. Você tem ali, mais uma vez, uma oportunidade de reorganizar o grupo de uma maneira equilibrada. Acredito que, fortemente, a escola é um espaço onde quem já está nela já vive uma cultura escolar, já sabe como funcionam aqueles professores, aquela direção, a coordenação, como são os espaços, onde ficam as áreas e principalmente qual é um pouco a maneira como a aula se dá naquele ambiente. Então, quando você pensa que vai receber um conjunto importante de novos alunos que não vêm dessa cultura e vão viver uma experiência escolar nova, é interessante que haja essa mistura, portanto, não formação de uma turma inteira de novos com uma turma inteira de veteranos, e sim uma circunstância de remontagem desses grupos.